Bora lá, galerinha, o iceberg das lendas do folclore brasileiro, do canal do Semideus, gente. Um vídeo que vocês pediram pra mim naquele vídeo que eu trouxe do Parque Nacional mais perigoso do mundo lá. E deu vontade de ver realmente, eu tinha prometido ver esse iceberg e também aquele vídeo do Skyrock sobre folclore brasileiro, eu posso trazer também. Mas, pô, iceberg é algo que eu curto demais, me deu muita vontade de assistir hoje. Peço desculpas aí que vocês sabem que o vídeo da segunda às vezes atrasa, eu geralmente tenho uns compromissos na segunda, e infelizmente eu tento trazer o mais cedo possível, mas enfim. E sei lá, mano, hoje eu preferi, às vezes eu trago um vídeo mais curto e tudo mais, mas hoje não, hoje eu falei, eu vou trazer um vídeo grande mesmo, um vídeo do jeito que a galera gosta e tudo mais. E é isso, mano, e é melhor qualidade acima da pressa, né, cara? E fazer o bagulho aqui do jeito que a gente gosta e tudo mais, né, cara? Não que os vídeos que eu trouxe nas outras semanas eram ruins, eram legais também. Mas eu gosto de trazer o vídeo da noite algo grande, algo que eu posso sentar aqui e ver com calma e tal, sem muita pressa, sabe? Pra postar e tudo mais. E é isso, né, mano? Vambora. Se puder, deixar o like, se inscreva no canal, tem todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo na descrição. Passe nada, deixa o like, se inscreva, se possível, considere se tornar no canal, que estamos demais, tá bom? Vambora, então, sem muitas delongas pra esse vídeo. Folclore brasileiro. Interessante, né, cara? Interessante. Folclore brasileiro tem umas criaturas bem interessantes, né? Por mais que muita gente acha que. Muita gente acha que é só aquelas historinhas mais infantis e tudo mais. Tem umas que são bem pesadas, bem bizarras, né? Bom, vambora, gente, sem muitas delongas. Bora! Ok. Uou! É o Saci? Só com o cachimbão. Jeff the Killer E tem aí pessoal, som? seguinte, há mais ou menos uns 10 meses atrás eu postei um vídeo Interessante. sobre as lendas urbanas do Japão, que praticamente foi o vídeo que me trouxe a oportunidade de ter todos vocês aqui comigo hoje, e lá surgiu um comentário que me fez refletir bastante sobre algumas coisas. Tudo partiu de uma sugestão de vídeo, quando puder tenta trazer um iceberg das lendas urbanas brasileiras, e logo embaixo tá lá, Interessante. apoio, a gente consome muito de fora. E sim, é só isso, mas se a É, gente for parar pra pensar, é muito verdade, a gente olha muito pra fora e acaba esquecendo daqui, do nosso país, da nossa cultura, que sim, na minha opinião, é uma das culturas mais ricas do mundo, e especificamente falando de lendas, só nesse iceberg tem eu ainda vou quase olhar. 300 Meu tópicos pra Deus, gente falar. ok, Só tá. que nesse vídeo em questão, eu vou estar falando da ponta, da ponta, da Cara, mas é aí que tá, né? Eu acho que a gente consome muito de fora também, porque muitas vezes. Vamos ser sinceros, não vamos fazer falsa modéstia, que muitas vezes a gente vê coisa que é de fora, porque o que é de fora tá mais bem envelopado e tudo mais. Aqui no Brasil falta de fato investimento em stories. Claro que vai ter gente que vai falar. Vocês vão falar aí, vai ter gente que vai falar assim. Não, claro que tem boas histórias, bons livros, bons filmes, boas séries. Mas com todo respeito, eu acho que ainda falta muito, né, cara? Eu acho que a gente falta muito investimento, tem que ser investido coisas aí nesse tipo de cultura e tudo mais. Eu não sei exatamente como seria isso, mas, tipo assim, claro que eu deveria ir atrás dessas coisas. A gente devia falar assim, mas eu sinto que, tipo assim, essas coisas também deveriam chegar até a gente. Muitas vezes um filme de grande qualidade e tudo mais não chega até a gente, tá ligado? De alguma forma, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero. Não sei, mano. ponta do iceberg. Tem muita coisa pela frente. Além de que eu foquei totalmente em Por exemplo, aquela série que saiu na Netflix, acho que foi na Netflix um tempo atrás, focada no folclore brasileiro. Tipo, é esse tipo de coisa que eu tô falando, sabe? Produções maiores, assim, grandes e tal. Eu acho que falta isso, né, cara? criaturas do nosso folclore. Um jogo de terror e tal, eu sei que não tem porque não tem orçamento, mas não tem orçamento porque não se tem incentivo, né, cara? Nos próximos vídeos eu vou postar um outro falando sobre as lendas urbanas, como foi pedido por vocês. Mano, tem tanto like no comentário desse cara Ok. que tem vídeos aqui do canal que não tem tudo isso de like, mano. Tipo, é absurdo tanto que vocês estão querendo ver isso aqui. Mas de qualquer forma, Ok. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Limites e bora mergulhar no iceberg das lendas do folclore brasileiro. Vambora. E se vocês quiserem, eu trago aquela do Japão também. Eu fiquei bem interessado de ver também. Se quiserem, eu trago pra vocês, né? Bora. Saci? Cara, que esse Saci tá com orelha de elfo. Uou, The Rake. Um duende. Ah, uma sereia, ok. Cara, isso daqui tá parecendo um personagem de World of Warcraft, né, cara?
Ok, Camada 1, vambora. Saci Pererê. O Saci é considerado um ser mítico que habita as florestas, tendo aí como as suas principais características o fato dele gostar muito de fazer umas pranks aí com a galera. Ele é aquele bicho que gosta de fazer uma zoeira nas pessoas. O seu visual é um dos mais emblemáticos quando a gente fala aqui do nosso folclore, porque é muito difícil você ver qualquer imagem dele e não saber que é o Saci, tá ligado? Ele é sempre representado com uma pele negra, ele também tem só uma das pernas, tá sempre com um gorro vermelho e parece que ele tá sempre fumando um cachimbo, né? Haja pulmão pra isso. Irado. A lenda no geral não diz que existe apenas um Saci, mas pode existir vários por aí. E pra resumir, eu vou tentar listar o que normalmente eles fazem mundo Urgente, Saci ataca a pessoa. afora nas florestas, vocês me entenderam. Primeiro, eles gostam de atentar os cavalos durante a noite. Então, se os cavalos estiverem agitados à noite, é porque provavelmente tem um Saci por lá enchendo o saco. Eles também gostam de incomodar. Isso é interessante que ele falou. Um Saci, né? Eu já vi histórias de gente que acredita em Saci e tudo mais, e acho que muita gente, por causa da TV e tudo mais, desses programas que tinha Saci quando a gente era criança, acho que tinha no sentido do Pica-Pau Amarelo, né, e tudo mais, esses programas de infância que tinha. ah, tipo assim, a gente acha que é um Saci, mas na verdade é uma espécie, tá ligado? É uma raça ali, tá ligado? viajantes, meio que assoviando um som bem chato. E se a galera usa Eles boné são- ou qualquer outro Eles são várias criaturas, tipo uma raça mesmo, tipo duendes, tipo de orcs. coisa, tipo uma touca, um gorro, eles gostam de derrubar, dentre várias outras coisas que eles também fazem. A lenda diz que ele também invade casas, mano. O bicho apaga as luzes do nada, faz a comida queimar e velho, ele não é travesso, tá ligado? Ele é terrorista mesmo. Enfim, se você trombar um Saci por aí, tem como Tem como capturar ele, capturar, tem todo né? um rolê com garrafa e mais um monte de parada que tem que fazer pra manter ele aprisionado. Durante esse fenômeno, a lenda conta, é possível capturar o Saci. Para isso, basta lançar um certo tipo de peneira no meio do redemoinho. Aquele que captura o Saci deve retirar o gorro de sua cabeça para que perca seus poderes sobrenaturais. O último ato é aprisionar uma garrafa com uma cruz desenhada nela. O objetivo é desempenhar. E pra gente finalizar, Bom. eu acho importante situar que essa lenda surgiu no sul aqui do Brasil e lá nas suas origens o Saci era um protetor da floresta, o que faz muita gente considerar que essa lenda é meio que um derivado de outra lenda que a gente ainda vai falar aqui, que é a do Curupira. Mas na real, ela ganhou Tem sua lógica, mano. tanta força e popularidade Porque alguém pode ter feito uma má tradução de um cara com o pé virado pra trás pra um cara sem pé, tá ligado? Algo assim, sabe? Tem sua lógica pra não pensar. Nunca tinha olhado pra esse ângulo. que enquanto ela ia se espalhando, ela também ia incorporando vários elementos do folclore de cada região. Falando dele, Curupira. Ok, mas o Saci, cara, é um personagem interessante, legal. Mas eu confesso pra vocês que eu gosto mais de quando. Todas essas lendas, e claro, a gente tinha um canal aqui que é muito focado em conteúdo de terror. Eu gosto mais quando ele tem uma versão mais terror e tal. Então eu gosto mais de quando ele é um cara. Tipo assim, se eu fosse fazer uma história envolvendo o Saci, eu colocaria ele como um ser maligno mesmo, que faz pegadinhas do mal, assim, coisas ruins mesmo. ah, mas eu acho que o Saci, se eu fosse colocar ele um espectro, por assim dizer. Um bagulho meio RPG, eu colocaria que ele é um cara meio ali, meio neutro ali, né, cara? Ele é um cara que faz pegadinha, mas eu acho que talvez ele não tenha noção da maldade da pegadinha, sabe? Ele não faça por maldade, faça porque ele acha que tá sendo divertido às vezes. Pode ser. Agora, se esse negócio de aprisionar o Saci. Tem uma. Tipo assim, eu já ouvi falar, pelo amor de Deus, gente. Mas não tem nada demais, é uma lenda, né, gente? Pelo amor de Deus também, né? Tinha gente que falava que se você lançasse uma não sintam que é crueldade, porque é uma lenda, pelo amor de Deus, mas se você lançasse já ouvi falar essa história aí, já assoviaram no meu ouvido em algum momento da minha vida, que se você lançasse uma faca, uma adaga, sei lá, no meio do redemoinho, era pra sair sangue, tá ligado? Tinha gente que falava isso, mas eu não sei se tem envolvimento direto com a lenda do Saci, ou se é alguma outra lenda, mas eu já ouvi essa história. E sobre aprisionar e tal, sei lá, né, mano, não sei se é o Saci, mas que é interessante ter fumaça numa garrafa, fica bem bonito, né? O Curupira é uma criatura que atua como guardião da floresta, protegendo as florestas contra qualquer tipo de coisa que tente destruir elas. Essa é mais uma lenda onde o personagem tem características Caraca, não, curti aquela ali dele com cabelo de fogo ali. bem marcantes. Na real, não só essa, como também várias outras que a gente vai falar ainda, mas enfim, não vem tanto ao caso. Enfim, o Curupira, mano, dependendo da região, pode ser que mude algumas características dele, mas no
No geral, ele é um ser pequeno, com cabelo bem vermelho, tipo de fogo mesmo. E vocês estão ligados ao Exorcista? Quando aquela mina se contorce toda e fica igual uma coruja com a cabeça ao contrário? Então, aqui é o pé do sujeito ao contrário. Essa lenda, mano, é uma das mais antigas do Brasil e também é uma das lendas que mais atormentaram os indígenas, que até davam cachaça e fumo como uma forma de oferenda para tentar se proteger dessa Fantástico. criatura. Mas, e se eu ir fazer uma trilha tranquilão e trombar um curupira por aí, velho? O que eu faço? Deu merda? Morri? Não, se acalme. Eu estou aqui para esclarecer suas dúvidas, meu amigo. O curupira, mano, ataca somente quem vai na floresta com intenção de fazer merda, caçar os animais, desmatar, fazer o caralho que for. Você, na moral, sem intenção maléfica, tá ligado? Tá tranquilo, nada vai acontecer. Mas caso você, mesmo sabendo disso Sejamos sinceros, tá faltando saci no Brasil, né, cara, com esse tanto de desmatamento que rola e tudo mais, né? Bom, eu tenho algumas opiniões sobre desmatamento e tudo mais. ah, Só que eu acho que eu iria me estender demais pra falar sobre tudo isso. Eu só realmente não entendo como, tipo assim, cara, deixa eu passar uma visão pra vocês aqui. Vamos conversar um pouco. Pera aí, cara. Quem quiser pula um pouquinho. Ah, não vou me estender muito, mas tipo assim, cara, eu vejo essas notícias na TV que rola desmatamento e tudo mais. ah, que tem um monte de desmatamento lá na Amazônia, cara. Cara, tipo assim, desculpa, alguém deixar nos comentários aí, claro, alguém que mora na região da Amazônia e tudo mais, é, vai passar uma visão muito mais certa disso e tudo mais. Cara, porque isso daí, vamos ser sinceros, é uma vista grossa do caramba. Porque, tipo assim, não tem, cara, como você pegar um mapa do Brasil, você simplesmente, tipo assim, traçar uma linha, tá ligado? Ó, uma linha. Daqui pra frente, não pode ter desmatamento. Se tiver, aquele lugar, a polícia, o exército, não sei, alguém vai lá e vai retomar aquelas terras, tá ligado? Tipo assim, porque como que rola os desmatamentos e aquela terra que foi desmatada permanece desmatada? Tipo assim, tá, desmataram ali o lugar. Então você vai lá, eu sei que é milhões e milhões de lugares, e se são milhões e milhões de lugares, é mais fácil de ver, né? Tipo assim, se estão tantos lugares, simplesmente vai lá e te chega ali e fala assim: vocês passaram de tal ponto que é a Amazônia, então vocês têm, quem tá aqui tem que sair, você fica, replanta tudo lá, sei lá, né, mano? Tipo assim, entende? Vocês vão falar, mas isso é uma solução muito simples, porque, tipo assim, cara, sendo sincero, eu posso tá sendo meio burro, falando uma besteira aqui, mas sei lá, cara, me parece assim, é claro, né? Vamos ser sinceros, vamos ser ingênuos, né? Mas aí, ó, é dinheiro que rola por trás, é óbvio, né, mano? tudo resolva e fazer besteira, o curupira pode fazer Porque pra mim não existe, cara. Eu não entra na minha cabeça assim como o bagulho sempre só aumenta, tá ligado? Tipo assim, não consigo entender. você se perder na floresta, ou ele solta um assovio que dizem Eu ser acho que é muita discussão política entre lados e tudo mais e pouca visão em fazer uma solução que pode ser simples pra parada, tá ligado? ensurdecedor. E só pra gente finalizar aqui na moralzinha, eu achei bem interessante comentar que ninguém sabe exatamente quando surgiu essa lenda do Curupira, mas uma das suas primeiras menções vem lá de 1560 por parte do padre jesuíta José de Anchieta, que se vocês quiserem dar uma lida, tá aí na tela. É bem da hora, mano. Eu quero ler. Jesuíta José de Anchieta, que se vocês É coisa sabida e pela boca de todos corre que certos demônios e que o Brasis, indígenas que habitavam o Brasil, chamam curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes açoites, machucam-nos e matam-nos. São testemunhas disso nossos irmãos que viram algumas vezes mortos por eles. quiserem dar uma lida, tá aí Caramba, na tela. É bem da hora, mano. É bem da hora, interessante. interessante. Yara, também conhecida como a mãe da Ok, água, a Yara ok, o curupira é uma criatura, tipo um espírito da floresta mesmo, né? Uma parada meio, tipo um, não sei, mano, é um espírito da floresta, tá ligado? Protetor e tudo mais. É uma lenda interessante, né, mano? Ok. Yara. Yara é tipo uma espécie de sereia do rio, não? é uma lenda muito conhecida principalmente na região norte do nosso país, onde é contado que ela é uma sereia, metade mulher, metade peixe. As Yara. Tem algum time de alguma coisa do Brasil que são chamadas de Yaras. Me desculpa agora que eu realmente não tô me lembrando, mas tem algum time de alguma coisa que
que são chamadas de E além Yaras. disso, ela mora dentro de algum rio e dizem que ela, cê é louco, mano, é Realmente mó não sei se é gata, de tem uma rugby, voz acho que é uma mó coisa assim. linda. Além dela ser boizinha também, falam que ela possui muitas riquezas. Por ela ser considerada uma mulher muito linda, o negócio dela é usar essa sua beleza pra atrair homens que estão passando ali pelas proximidades de onde ela vive. Aí ela seduz os gadão e leva ali o cara pra sua casa nas profundezas da água do rio que ela mora, tá ligado? Aí o cara nunca mais é visto. A bicha é ignorante, fio. Leva o cara pra casa e o cara morre lá dentro, literalmente. Será que valeu a Indo pra pena? lenda indígena sobre a Yara, já é mais bacana, tá ligado? É contado que ela era filha de um pajé e a mina era bastante famosa porque ela era considerada uma exímia guerreira. Como ela era uma mulher muito talentosa, ela meio que começou a ficar visada em questão de inveja, até que chegou o ponto dos seus próprios irmãos se reunirem pra tentar matar a coitada. Mas a bicha era tão boladona que, além de resistir, ainda matou geral. Com tudo isso acontecendo, o próprio pai dela decidiu lançar a coitada entre os rios Negro e Solimões, e Caraca! aí é dito que ela foi salva pelos peixes e durante uma noite de lua cheia, ela acabou se transformando na Yara mitológica e tudo mais. Cuca. A Cuca é descrita como um Cara, ser a Cuca é interessante. Mas a Yara, ela é tipo, ela já parece que é meio que uma. Porque, pô, vamos ser sinceros, né? É super parecido com as sereias clássicas que a gente vê em todo lugar e tudo mais. Como o lobisomem, que talvez apareça aqui, né? Que também é uma lenda muito forte no Brasil. Só que, sei lá, né, mano? Isso aí eu acho que já é uma mistura de culturas, não é? Quando os europeus chegam aí. E eu acho que eles dão uma misturada nas histórias também e tudo mais, sabe? Porque, de fato, né, mano? É bem parecida. Seria uma sereia de água doce, né? Legal, legal. ser mitológico bem conhecida principalmente por ser a responsável por sequestrar as crianças que são desobedientes. Caracas, viu? A Cuca com o Ela boitatá, viu, normalmente mano? fica tipo igual um stalker assim, espreitando as casas do pessoal durante a noite. Em algum determinado momento, ela captura as crianças que não dormem no horário certo e também as que são inquietas. Mas deixando isso meio de lado e focando na personagem em si da Cuca, eu acho o visual dela muito massa, mano. Tradicionalmente, beleza? A Cuca é uma mulher bem velha, corcunda, magra, a cara dela é toda bizarra, a bicha é toda fodida, tá ligado? E graças a esse visual, Tipo uma espécie de bruxa a mesmo, né? Cuca começou a ser encarada em muitos lugares aqui do Brasil como literalmente uma bruxa, uma feiticeira que só quer fazer suas maldades. Enfim, apesar da Cuca estar presente no nosso folclore, ela não é necessariamente uma lenda que surgiu aqui. Estudiosos da área já mostraram que essa lenda já era muito presente na cultura popular dos portugueses. Esse daí tinha cara mesmo de não ser. Eu acho que nem eu falei de novo, é uma mistura de culturas ali, né, cara, que gerou essa lenda, porque ela é todo, tipo, bagulho de bruxa, e tudo mais, é um bagulho bem europeu, né, cara? E, e só que ela vai tomar um rosto de jacaré e tudo mais, que é um elemento bem brasileiro, né? Então é uma mistura bem legal, E né? dos espanhóis, claramente com algumas diferenças aqui e ali, mas não vem tanto ao caso. É que a figura foi se adaptando à nossa O cultura, né? importante é Isso é que, legal. independente do país, da região ou dos costumes culturais, em todos os casos, a Cuca é descrita como um ser tenebroso e assustador que fazia coisas maléficas. Então, para concluir, muito provavelmente com a colonização aqui do Brasil, essa história chegou e Sim, se espalhou por todo o território nacional, foi a ponto de atualmente já se existir até uma mesclando. canção de Ninar mencionando a lenda. Aliás, eu não ia comentar isso, mas eu acho que ficaria incompleto se eu não comentasse sobre o visual icônico da Cuca sendo um jacaré loira por conta do Monteiro Lobato. Esse visual ganhou tanta força que muitas pessoas nem conhecem a versão da Cuca velha, tipo, só conhece ela cara de jacaré. Ah, Lobisomem. eu tenho na minha cabeça muito mais que, tipo assim, ela é uma velha e ela, tipo, se transforma, assim, tá ligado? Eu acho legal essa visão. É um personagem irado, né, cara? Que poderia ter. Pô, tipo assim, um filme de terror que as pessoas se perdem na floresta e são. Tá ligado? Ou tipo uma parada meio versão João e Maria brasileiro, que em vez de ser uma bruxa é a Cuca, tá ligado? Seria uma parada interessante, assim, cara. Sei lá, mano. Tem várias ideias, é um personagem muito legal, mano. Enfim, mano, o básico. Um lobisomem nada mais é que um ser parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, que é o ato de se transformar em lobo, sendo que essa transformação sempre acontece nas noites de lua cheia. Uma vez que o sujeito é transformado em lobisomem, a pessoa vai ficar frenética, com uma vontade de sangue que maluco. Se trombar o lobo deu ruim. É dito que a única forma de se defender é com alguma bala de prata ou algum objeto cortante de prata também. Mas por
isso que um guerreiro sempre leva uma espada de ferro e uma de prata, igual o Geralt de Rivia, né? Mas também tem que tomar aquele cuidado, porque caso você seja mordido, deu merda, tu vai virar lobisomem também. Além de que popularmente Vou virar o Taylor é Lautner. dito que essa maldição é passada de forma hereditária. O surgimento dessa lenda envolve muita história, é uma coisa bem antiga, então pra gente não se prolongar tanto, eu vou dar aquela resumida. Basicamente, o surgimento dessa lenda tá ligado diretamente com a Grécia Antiga, onde um rei chamado de Licaon, que reinava uma região chamada Arcádia, foi punido pelos Zeus depois do cara tentar matar o fucking Zeus, mano. E o contexto disso tudo é muito bizarro, porque esse rei era conhecido por realizar sacrifícios de humanos viajantes que visitavam ali suas terras. Então Zeus se disfarçou de viajante e foi lá ver essa parada. Aí ele foi recebido e convidado para um jantar, e nesse jantar foi oferecido carne humana pro Zeus. Aí fudeu, o bicho ficou boladão com isso tudo e rolou a punição. O cara foi transformado em lobo pelo Zeus, e ele só conseguiria voltar a ser humano mais uma vez se ficasse 10 anos sem consumir carne humana. Toda essa narrativa foi levada até Muito interessante essa lenda, né, cara? Eu curto demais essas histórias mitológicas. Roma, que era um lugar muito influenciado pela cultura grega, e lá esse fenômeno ficou chamado de versipélio, e com a expansão das terras romanas, essa lenda foi se espalhando por toda a Europa e se adaptou à cultura de cada lugar. Logicamente, seguindo essa linha de pensamento, é válido dizer que essa lenda chegou aqui no Brasil durante a colonização dos portugueses, e apesar de existir muitas semelhanças, também existem várias diferenças dessa lenda se a gente for ver ela aqui no Brasil e comparar. No norte do Brasil, a lobisomem era um homem que tinha a saúde debilitada, e aqueles que fossem anêmicos acabaram se transformando-se uma vez, transformando em mim do sangue dos outros humanos. Em vez de fato, transformando o lobisomem em incesto. Nossa! Caraca! Mas não houve registro de folclore da crença de transformação de mulheres. Cara, mas eu tenho uma história... Ah, não, ó aqui! A lenda folclore brasileira acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Sim, era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhos. Então, isso daqui tem várias... Nossa... O mesmo faço o nome de vocês 7 filhos. Então, o que me contaram, meus pais me contaram quando eu era criança, é que se um casal tivesse 6 filhos, o 7º filho era um lobisomem. E se tivesse 7 filhas, a 7ª filha seria uma bruxa. Aqui são bem diferentes. Esse daqui eu nunca tinha ouvido falar, essas duas aqui do norte e do sul, mesmo sendo relativamente do sul, eu não... Eu falo relativamente porque a galera considera mais sul mesmo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? O Paraná já é meio sul, meio São Paulo, né? Meio misturado. Ela ficou de Portugal, mas não vem A cultura, eu digo, né? tanto ao caso. A grande questão aqui é que no Tipo assim, na visão que eu tenho, tipo assim, pra quem não é daqui, só pra saber, tipo, o sul do Paraná, basicamente Curitiba, é muito parecido, na minha visão, é muito parecido com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul. E o norte do Paraná é a extensão de São Paulo, praticamente. Tipo, tá ligado? É basicamente a mesma coisa. Interior de São Paulo e interior do Paraná são iguais, tá ligado? nosso Na minha país, visão, assim, tipo, culturalmente. Não iguais, óbvio, gente, pelo amor de Deus, mas, tipo, são muito parecidos. a lenda foi se adaptando a cada região, ganhando caras diferentes. Mas no geral acreditam que o lobisomem pode surgir a partir de uma relação de incesto, como também criaram uma crença que o lobisomem pode surgir a partir de uma pessoa anêmica. Boto cor-de-rosa. A lenda do Boto Cara, lobisomem, assim, acho que não tem nem muito o que comentar, né, cara? É uma lenda, assim, muito difundida em todo lugar do mundo. É uma lenda maneira, é uma lenda legal, mas que nem eu falei, não é muito assim, por mais que seja forte no Brasil e tem gente que realmente acredita, o lobisomem dessa lista aqui, vou ser sincero, aqui onde eu moro, das pessoas, ou no interior também, principalmente no interior, na verdade, tem gente que realmente acredita, que nem eu falei, minha avó acreditava em lobisomem, mano. E é curioso, né, porque é uma lenda que, vamos ser sinceros, por mais não tem muita cara de Brasil, né, cara? Falavam que também, minha avó falava principalmente, que lobisomem aparecia muito em tempo de quaresma, né? Que pra quem não sabe é aquele tempo que Jesus passou no deserto, né? 40 dias antes da Páscoa. é muito popular, principalmente na região Agora por quê? Não faço ideia, gente. norte aqui do Brasil, já que ele é um animal que supostamente é presente nos rios amazônicos. Acreditam que ele tem a habilidade de se transformar em um galã de novela bonitão e Isso é da hora, conquistador, hein? tipo eu, mano, né? Olha só que cara lindo, velho. E além de galã e conquistador, dizem que ele parte à procura de mulheres pra seduzir elas. E aí a gente entra em uma parte curiosa Esse cara da Vícia Sem Limites, ele parece ser um cara gente boa, né, mano? da lenda, porque aqui existe diferentes versões onde dizem que essa transformação
transformação ocorre durante qualquer festa em comunidades ribeirinhas, enquanto outras pessoas dizem que essa transformação acontece durante a lua cheia do mês de junho, durante as festividades de Santo Antônio, São João, São Pedro, enfim. Durante essa transformação, ele passa a usar roupas e sapatos brancos, e uma característica bem forte do Boto é que ele sempre usa um chapéu para tampar o topo da sua cabeça, porque a transformação Fantástico, né, cara? é meia falha e pelo topo da cabeça do bicho seria possível ver as narinas dele. Agora, a grande questão aqui é que o objetivo supremo desse bicho é seduzir a mulher na festa, dormir com ela, fazer aquelas paradinhas com a intenção de engravidar a mina e depois abandonar ela pra criar crianças. Mano, Que doideira, né, cara? ah não, calma, volta. E depois abandonar ela pra que a criança cresça sem pai. Mano, olha as ideias aqui. Aí depois do seu objetivo ser concluído, ele volta para suas águas e todo filho que cresce sem saber quem é o pai fica conhecido como filho do Boto. Mas enfim, essa lenda tem ligação direta também Com a Grécia? Interessante, porque, sei lá, mano, me parece, infelizmente, a lenda do Boto me parece ser uma lenda muito pra, tipo assim, uma lenda. Não sei, muitas vezes, sei lá, cara, eu não sei exatamente qual o objetivo, mas referida a muitos casos de pais ausentes, pais que abandonam suas esposas e filhos, né, mano? Infelizmente é uma realidade pra muita gente. E me parece muito que a lenda surgiu por causa disso, sabe? Sabe, como uma forma, não sei exatamente agora se é uma forma de zombar disso, ou se é uma forma de você reconfortar uma criança, algo assim. Se bem que eu acho que eu não me sentiria muito bem reconfortado falando que eu era filho do Boto, sabe? Acho que seria meio sacaneado. Eu acho que tem mais cara de sacanagem, não sei vocês. com a Grécia Antiga, já que o golfinho era um símbolo de luxúria para os gregos e romanos, já que eles associavam esse animal com o culto da Afrodite, que é a deusa do amor, para quem não sabe. Além de que existia uma parte da literatura que narrava a paixão de golfinhos por seres humanos, mostrando uma parte mais fetichista e bizarra da coisa. Então essa parada mais sexual ficou presente durante todos esses anos na lenda, e o curioso é que a lenda não era presente na cultura indígena, ela só se estabeleceu na cultura popular por volta do século XIX. Camada 2. Curioso, porque realmente, assim, de fato, tem muito cara, por ser um boto, e tudo mais, um animal muito símbolo do Brasil, parece muito ser algo já presente nos indígenas e tudo mais. E, sei lá, né, cara, que nem eu falei, eu acho que ela tem muito cara disso, do século XIX, ainda com um boom populacional e tudo mais, né? Se bem que é no século XX que fala o verdadeiro boom populacional, né? Mas vocês entenderam. Camada 2, vambora, tá bem legal o vídeo. Eu acho que eu tô falando mais do que eu esperava nesse vídeo aqui. Eu não esperava me estender tanto, assim, achei que. Não sei, achei que eu ia até ficar meio perdido no que comentar, mas acho que tá sendo bem divertido. Vambora. Boitatá. Tradicionalmente, o boitatá é Cara, identificado como uma cobra de fogo com muitos olhos, sendo que o seu grande objetivo é proteger os campos de pessoas que promovem incêndios criminosos. Na lenda é dito que ele tem diversos olhos porque ele comeu a pupila de diversos animais, e outra coisa curiosa é que ele pode também se transformar em um tronco em chamas para matar os criminosos que forem lá fazer merda ou causar algum tipo de dano aos campos. Sobre a sua origem, diferente de muitas lendas que a gente já falou que se originou de outros lugares, o boitatá já era presente na cultura indígena e o seu esse tem realmente muita cara. primeiro registro vem de 31 de maio de 1560. O padre jesuíta José de Anchieta escreveu um relato mencionando que os índios já citavam essa criatura. Há também outros fantasmas Maxime nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios, que são chamados Baetatá, que quer dizer cousa de fogo, o que é o mesmo como se dissesse o que é todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali. Acomete rapidamente os índios e mata-os com os curupiras. O que seja isso, ainda não se sabe com certeza. Interessante, né? Chamando ela de Relato Baitatá. maneiro. Agora a gente entra naquele impasse de que cada região aqui do Brasil vai dar uma característica distinta Vamos ver se vai, porque eu já ouvi uma parada meio bizarra, assim. pra lenda, e a gente vai desde pessoas acreditando que o boitatá matava e comia os animais que cruzassem o seu caminho, até uma versão que na verdade o boitatá não é uma cobrona em chamas, e sim um touro ciclope, mula sem cabeça. Cara, eu já ouvi falar quando eu era criança, alguém me contou uma lenda que o boitatá era um dos animais presentes na Arca de Noé, cara, pra vocês terem uma ideia. Eu lembro disso certinho, cara.
contou que, cara, eu não lembro qual que era a história lá e tudo mais, mas eu tinha algum, se alguém já ouviu falar dessa versão aí, deixa nos comentários, que eu já ouvi de coração, eu já ouvi mesmo. Também conhecido em alguns lugares Qual que como é? burrinha de padre ou um touro ciclope, mula sem cabeça. Ah, Mula Também Sem Cabeça conhecido em aqui. alguns lugares como burrinha de padre ou Burrinha só de... burrinha, essa é uma Burrinha de padre é complicado, né, lenda cara? bem popular aqui no Brasil, mas não se limitando só à cultura aqui do nosso país, já que a lenda é conhecida também em diversos outros países aqui da América Ah, Latina, sendo que pelo menos na nossa versão é narrada uma história de uma mulher que se transforma em uma mula de cor preta ou marrom e tem meio que uma tocha de fogo no lugar da cabeça. Essa transformação é considerada como um tipo de maldição e parte de uma punição pelo pecado de ter relações sexuais e umas paradas mais íntimas com sacerdotes de igreja, enquanto o padre, que também cometeu o pecado de se relacionar de forma íntima com a mulher, talvez fosse punido depois da sua morte. E eu disse talvez, porque na lenda não tem nada falando o que aconteceria com o padre, então na crença popular acabou ficando dessa forma. A mulher passa por essa transformação na virada de quinta para sexta e ela vai permanecer nessa forma até o dia amanhecer. Mas beleza, a mina tava com fogo, foi pra cima do padre, o padre correspondeu, rolou o que não podia e no fim a menina acaba virando essa mula. E aí? O que ela fica fazendo durante a noite, tá ligado? A lenda diz que galopando. ela percorre até 7 cidades durante a madrugada, ela vira meio que o papaléguas assim, sai correndo de cidade em cidade. Enquanto em outra versão é contado que a mulher transformada ataca qualquer coisa que passa pelo seu caminho. Falam também que ela costuma correr pelas matas assustando pessoas e animais. Enfim, cada lugar tem a sua Ah, crença cara, referente a isso. Existe uma forma de acabar com essa maldição. Algum corajoso aí tem que arrancar os freios da mula ou ferir ela com algum freios? objeto pontiagudo. Ou a forma Como assim os mais freios? segura, que é o padre amante galanteador, fazia um outro tipo de maldição para ela 7 vezes antes de celebrar as missas. Acreditam aí que essa lenda se originou na Península Ah, Ibérica e existia essa com certeza, porque, tipo assim, não tinha nem mula aqui no Brasil, né, cara? O animal, antes dos europeus chegarem, né? O cavalo, a mula, são animais que não existiam aqui. tanto em Portugal quanto também na Espanha, enquanto seu nome ficou dessa forma, porque a mula era um animal Cara, utilizado para locomoção dos padres. Então algum visionário por aí fez associação da mula com a mulher e depois de um tempo isso virou um símbolo de punição para mulheres acusadas de manterem uma má conduta, caipora. A caipora caipora. Tá, isso eu já acho que eu não conheço. Mas, cara, essa lenda também me lembra, tipo assim, é algo muito. Algo que vai surgindo de forma simples, cara. Porque, tipo assim, quem nunca. Não sei se na região de vocês falam isso, mas quando eu era criança tinha muito aquelas brincadeiras, tipo assim, quando você apostar uma corrida com outra pessoa, você fala assim, ah, quem chegar por último é a mulher do padre, tá ligado? Tipo assim, me parece muito com um negócio, olha, se você ficar com o padre, você vai se transformar numa mula, sabe? Uma coisa assim pra falar assim, pras pessoas e tudo mais, sabe? Tipo, acho que é a complexidade da lenda, você, por exemplo, até porque ela nem se tem exatamente o que ela fazia, sabe? Porque ela se transforma em uma mulher e aí, tá? Ela faz o quê? Tipo assim, porque de fato era mais uma frase. Você fala, se você ter relações com o padre, você vai se transformar numa mula sem cabeça, tá ligado? Tipo, entendeu? Sei lá, mano. Tipo, é mais às vezes a gente pensa assim, pô, como essas lendas surgiram? Mas é simples de pensar, na verdade, se for para pensar, né, cara? é uma Fala, foi uma associação, tá ligado? figura do nosso folclore considerada protetora dos animais Caipora. e a guardiã das florestas, sendo que ela pode ser representada por um homem como também por uma mulher. Isso pode variar de acordo com a região que a lenda é contada. A sua origem está ligada diretamente à mitologia Caraca. indígena Não, mas aparece muito o personagem do World of Warcraft aqui, né? Mas. Não conheço essa lenda. Tupi-Guarani, que do Tupi pegando a palavra caipora significa habitante do mato. Acreditavam que quando a caipora sentia que algum caçador entrou na floresta com a intenção de matar os animais, ela soltava uivos e gritos bem altos na intenção de assustar essa galera que foi fazer merda por lá. E o curioso é que reza a lenda que a força dela nos dias santos e nos finais de semana fica muito maior. Mas enfim, sobre suas características, a caipora é uma indianã com cabelos vermelhos e orelhas. Cara, mas ela ser mais forte no fim de semana e nos dias santos, pra mim tem uma explicação lógica, que é porque nesses dias, tradicionalmente, né, em igrejas, na igreja, são dias que você não deve trabalhar, tá ligado? Que os caras pregam, tipo assim, no fim de semana. Hoje em dia é no domingo, né, dizem. Ah, tem gente aí que vai dizer que é no sábado e tudo mais. Aí depende da tua religião, tá bom, gente? Mas eu tô falando do que foi da minha criação. Me falar, tipo assim, nos dias santos, nos dias de, sei lá, mano, sei lá,
Corpus Christi, esses dias assim que são feriados, são dias que você não deve trabalhar. Por isso, entre aspas, ela também seria mais forte porque quem estivesse ali tentando fazer algo na floresta, porque em teoria também estaria tentando trabalhar, será que você teria fazer algum esforço? Me parece muito isso também, sabe? Bem pontiagudas. O seu principal poder é de ter a capacidade de ressuscitar os animais, além de poder também controlar os animais. E como a gente já viu, seu objetivo é proteger o ecossistema de ameaças, lidando com caçadores de N formas diferentes. Eu acho importante citar que existem algumas versões diferentes, só que ao mesmo tempo bem populares dessa lenda. Dá pra citar a versão que a caipora na realidade seria um homem, e nessa versão ele surge montado em um porco do mato, sempre levando junto ali também um tipo de lança. Em outras duas versões, a lenda leva características do Saci, onde ela anda com uma perna só, enquanto na outra, os pés dela são virados para trás, igual a do Curupira. Essa pira de semelhanças com a lenda do Curupira principalmente leva muitos estudiosos, inclusive, a pensar que a caipora nada mais é que uma lenda derivada da do Ah, me Curupira. Mas, parece. enfim, mano, Até o uma nome, coisa né? Até o nome é parecido. Mas se você for pensar, aparentemente eu acho que o Curupira, de fato, olhando para esse vídeo, é a lenda mais antiga. E tanto a Sagaipora parece que é realmente bem, assim, ela foi uma. é, foi se desmembrando com o tempo do Curupira, mas é claramente derivado, me parece muito. Agora o Saci também parece ser um derivado, mas bem mais posterior e bem mais bem trabalhado, né? A Caipora, mas eu curti, ela parece um elfo do World of Warcraft, curti bastante o curiosa design é que a dela. caipora fuma, então é dito que os caçadores podem tentar meio que negociar ali um dia de caça, levando algum tipo de fumo e deixando o próximo Qual é a do fumo, né, cara? A gente tinha falado desse negócio aí do Saci lá atrás também, se podia oferecer fumo pra sair. Por que as lendas do Brasil gostam de fumar, cara? Alguém sabe qual é o motivo lógico por trás disso? de algum tronco de árvore. Então sim, mais uma fumante safada Então, é que é comprada curioso. com um maço de cigarro. Supostamente, depois de pegar sua oferenda, a caipora permite que o povo casse naquele dia, proibindo só o abate de fêmeas que tivessem prenhas, corpo seco. Além do Interessante. Gente, já passou da metade do vídeo, eu não falei. Se chegaram até aqui, por favor, deixa um like pra dar uma força aí, que me ajuda demais, de coração. E não custa nada, é só erguer o vídeo aqui, abaixar, sei lá, e clicar no botão. Tipo, por favor, me ajuda mesmo, de coração. E quem não foi inscrito aí, se inscreve. O canal tá crescendo bem, recentemente, tô bem feliz com isso. E claro que todo mundo que se juntar aí vai me deixar muito feliz, de verdade, tá bom? Vambora. O corpo seco. do corpo seco é bem popular, Só dei uma olhadinha se tava gravando. principalmente na região sul e sudeste aqui do país, mas assim como em quase todos os outros casos, a lenda pode variar um pouco de estado para estado. E mais uma vez, essa é mais uma lenda europeia que chegou no Brasil possivelmente pelos portugueses. O corpo seco é um Curioso, essa eu não fazia ideia que era trazido da ser Europa. amaldiçoado como se fosse um tipo de zumbi, onde ele está condenado a vagar pela terra assustando as pessoas. O bizarro é que a lenda diz que essa entidade fez tantas maldades em vida que quando Mas pior que é verdade, quando pra pensar, né? Porque essas lendas, elas parecem ser realmente, quando você escuta elas, parecem algo mais recente do Brasil mesmo. Porque geralmente elas têm elementos de fazenda, cavalo, essas coisas, né? Geralmente já de um Brasil ali mais recente, por assim dizer, né? Ah, curioso, né? o sujeito morreu, a alma Nunca tinha parado pra pensar nisso. Pra mim, geralmente, quando você é criança, você pensa que todas as lendas do folclore brasileiro são oriundas dos indígenas. Gostaram dessa palavra? dele não foi aceita nem no céu e nem no inferno. Sendo assim, a entidade voltou ao plano dos vivos nessa Caraca. condição de nem tá vivo e também não estando morto. Por conta disso, como ele não é morto, o corpo dele não apodrece, mas também como ele não tá vivo, ele não precisa se alimentar, literalmente, o nome diz tudo. Ele tem um corpo ressecado com só ossos e couro, além de que algumas funções do seu corpo ainda funcionam, o que Físico de Vani reage. ainda faz crescer as unhas e o cabelo dele. Mas beleza, o que ele fez pra ser amaldiçoado? O que ele fez assim de porra tão absurdo pra Pra não ser banido do céu e do inferno, né, cara? Tá ser louco. aceito nem no inferno? Tradicionalmente, a lenda conta que ele torturou e matou a sua Caraca. própria mãe, mas também existem algumas variações que falam que na realidade ele fez uma promessa a Deus e não cumpriu. Ou em um outro Essa de promessa a Deus não cumpriu, e de novo entra naquela parada que me parece que muitas vezes as lendas do Brasil, se for para pensar, são bem parecidas nesse quesito com lendas, com contos de fadas e tudo mais, que elas têm meio que um sermão ali, uma parada assim, né?
Caso que na real ele só fazia maldades em vida mesmo. Tava rasteiro em idoso, chutava anão e por aí vai. Mas enfim, mano, a única coisa que ele faz nesse estado de alma penada é assustar as pessoas que conseguem enxergar ele. Além de que durante a madrugada ele fica vagando por aí procurando casas pra invadir e famílias pra assombrar. Comadre Fuluzinha. Nossa, ok. Nossa, esse eu realmente nunca ouvi falar, mas o Corpo Seco é uma lenda legal, né, cara? Ele me lembra muito, claro, do Rake, né, e tal, mas é uma lenda interessante, né, que poderia ser feito, se trabalhado em algo interessante com ela, né? A Fuluzinha é uma criatura que habita a zona Fuluzinha. da mata de Pernambuco e ela é considerada principalmente por ser uma protetora dos animais e da natureza. Sim, mais uma para entrar na lista dos guardiões da floresta. E o engraçado é que dizem que a Fuluzinha demonstra uma fúria incontrolável quando ela é confundida com alguma outra criatura protetora das matas, mas enfim, a versão mais Não, conhecida da não, tá, eu fiquei com dó da Fuluzinha. lenda descreve ela como uma criança com cabelo preto bem grande, além de que ela tende a ser bem travessa. Dizem que ela gosta de trançar a crina dos cavalos, abrir aquelas porteiras de fazendas, De novo, elementos de e fazenda, ela né? também tem a habilidade de desorientar caçadores com assobio bem potente. Esse assobio leva uma curiosidade até que bem complexa, porque caso você esteja na mata e ouça o assobio perto de você, isso vai indicar que a criatura ainda está longe do lugar onde você tá. E caso você ouça esse assovio longe de você, isso indica que ela já está muito mais próxima do que você imagina. Pois é, meus amigos. Caraca, como funciona esse negócio, Saiba cara? como confundir seu inimigo. Ela Caraca, também que doideira. Ué, retrato falado? pune com um chicote as pessoas que vão na floresta com a intenção de fazer alguma besteira. E assim como boa Caraca, parte das outras criaturas do folclore, ela também aceita presentes. Quem quiser fazer aquele como? agrado é só deixar um pote de mingau na entrada da mata, fora que ela também Mingau. aceita mel e fumo. É mais Ó, uma fumante. Por fim, cara, cara, pra cara, dar um mas com todo respeito, assim, com todo respeito à Fuluzinha, ela falou que não gosta de ser confundida e tudo mais, mas ela me parece também que é outra variação de um Curupira mais moderna, né, cara? Porque me parece, né, cara? Me parece que essas lendas. Que você tinha uma lenda original dos indígenas, né, dos nativos, que era essa do Curupira mesmo, que tá até escrito lá pelo José de Anchieta, e que ela foi se modificando por cada região do Brasil, né, mano? pouco de originalidade para a lenda, porque até agora ela só parece um amontoado de outras lendas É, juntas nessa aqui. É dito que a Fuluzinha era uma menina do período colonial que nasceu em uma família bem problemática. Em algum determinado momento, ela teria fugido comadre para a floresta, Fuluzinha. onde ela acabou morrendo de desnutrição. E desde então, seu espírito continua habitando essa floresta, já que sua paixão pela natureza era imensa. Negrinho pastoreiro. Ok, deram um molho pra história ali e tudo mais, né? Mas eu acho que ainda tem que se trabalhar um pouco mais a história dela. Ok, esse daí, cara, essa lenda do Neguinho do Pastoreio é bem famosa e tudo mais, mas eu confesso pra vocês que eu nunca, assim, faz tempo que eu não escuto ela. Eu lembro que tinha uma parada envolvendo um cavalo, não Por tinha? sua vez, esse é um É, personagem muito conhecido na região sul, e acreditam que essa lenda tenha surgido por volta do século XIX, tendo uma origem meia misturada ali, pegando um pouco da cultura africana e a crença cristã. A história conta que ainda no tempo de escravidão aqui no país, esse personagem era um escravo e sofria muito na mão de um fazendeiro. Em um determinado dia, esse fazendeiro mandou o garoto cuidar de alguns cavalos, mas um dos cavalos acabou fugindo. O negrinho então saiu atrás do cavalo que fugiu e depois de um tempo ele até conseguiu achar esse cavalo, mas não conseguiu pegar ele e levar de volta para a fazenda. Voltando então de mãos vazias, o fazendeiro decidiu castigar o garoto dando um monte de chicotada nele. E não satisfeito, ainda lançou o coitado em um formigueiro e deixou ele lá jogado, já que pro fazendeiro o garoto já estava morto. Ou se não tivesse morto, ele ia morrer. Mas no dia seguinte aconteceu o grande milagre da lenda. O fazendeiro simplesmente se depara com um garoto do nada e fica perplexo, tá ligado? Porque além dele não ter nenhum ferimento, ainda por cima ele estava montado no cavalo que até então estava desaparecido, e o mais surpreendente, do lado do garoto estava a própria Virgem Maria. Na hora o fazendeiro tremeu a base, e muito arrependido das coisas horríveis que ele fez, ele acabou pedindo perdão. E além da acaba falando que o negrinho, depois de ouvir esse pedido de perdão, simplesmente vai embora galopando com o cavalo, simbolizando provavelmente a sua felicidade por finalmente ter conseguido liberdade. Bicho papão. Essa lenda por essa é bem cristã mesmo, né? Essa daí acho que nem ela realmente é bem cristã e ela é bem trabalhada, vou ser sincero, né? Ela é bem trabalhada, tem uma história bem assim, bem interessante e tudo mais, né? Ah,
com vários elementos e tudo mais, eu achei bem interessante. E ela, embora, claro, temas muito pesados e tudo mais, e uma coisa que é interessante, né, que é aqui total ajudante de Nossa Senhora, que, para quem não conhece, quem não tem, quem é de outra religião ou de outra vertente do cristianismo também, protestantes e tudo mais, é, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sei que rola muita rixa entre igrejas e tudo mais. Eu só tô passando a visão pra vocês da história, pelo amor de Deus, né, gente? Sem briga de religião nos meus comentários. Nossa Senhora é, é uma, como eu posso dizer? Ela é uma figura, né, do catolicismo no Brasil e tudo mais, né? Que seria, eu não sei se é certo falar a versão da Virgem Maria, só que no Brasil e tudo mais, e por ela ser negra também, aqui simbolizando os dois juntos aqui e tal, é interessante essa junção que eles fizeram, né? Pô, vocês sabem, eu não gosto muito de falar de religião e tudo mais, eu peguei um pouco de trauma daquele meu vídeo do JJ lá que ah, que eu fui altamente criticado e humilhado nos comentários. Mentira, eu não ligo muito pra isso, gente. Só, sei lá, mano. Ah, sei que tem uma rixa meio nada a ver entre religião no Brasil. Enfim, vambora. Finalmente ter conseguido amada de longe. Essa lenda, por mais que eu esteja falando dela, finalmente ter conseguido liberdade. Bicho papão. Essa lenda, por mais que eu esteja falando dela por último nessa camada, de longe, a lenda do bicho papão com certeza deve ser uma das, se não a mais popular de todas. Porque além dessa lenda ser extremamente popular em todas as regiões do Brasil, ela também é bem popular em quase todo mundo. Desde criança é passado para as crianças que um suposto monstro aterroriza quem não for obediente e educado. E esse Caraca! monstro em questão tem uma aparência bem aterrorizante, e ele fica à espreita no quarto das crianças que são desobedientes. Ele pode ficar atrás da porta, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, enfim. Em relação à sua aparência assustadora que eu falei antes, não existe muito bem um consenso para definir precisamente como o bicho-papão é, já que parte muito mais do imaginário de cada um. Algumas pessoas chegam a confundir a Cuca com o bicho-papão, já que a Nada a lenda ver. dos dois são bem parecidas, só que a principal coisa que difere um pro outro é que a Cuca sequestra as crianças, enquanto o bicho-papão só assusta e valeu. Mas de qualquer forma, as duas lendas levam meio que o mesmo propósito educativo, Ah, falando para as e eu tô ligado assistindo Monstros S.A., né, mano? crianças serem obedientes e É. respeitar os seus pais. Camada 3, Essa é Matinho. o bicho papão, né? Matinta Pereira. É porque é citada naquela música lá, né? É pau, é pedra lá, ela cita, né? Mas eu não conheço a lenda, sendo sincero, do que se trata. Mas o que eu ia falar, mano? ah, o bicho papão não tem muito o que comentar. É uma lenda assim, vamos ser sinceros, bem simples, né, mano? Matinta Pereira. De maneira geral, a Matinta Pereira é descrita como uma bruxa bem velha que tem a habilidade de se transformar em um pássaro de mau agouro. Meu Deus do céu, é difícil falar isso aqui. Tem a habilidade de se transformar em um pássaro de mau Mal agouro agouro. durante as noites. E dando uma pesquisada, porque eu não sabia o que era um Más pássaro de mau notícias. agouro, apareceu esse Acauã, que é um pássaro que solta um canto que já foi interpretado como Deus quer um. Aí acreditam que esse pássaro, quando canta, na realidade ele tá Da anunciando hora. a morte de quem tá escutando. Aí esse termo de Queria, pássaro de pô, queria ouvir o pastor. Interessante, né? Que da hora. mau agouro meio que ficou para descrever pássaros que trazem um mau sinal ou um mau pressentimento, assim. Então, só pra gente encerrar essa questão, algumas variações da lenda dizem que ela anda acompanhada desse pássaro, e em outra bem popular também falam que ela se transforma na Mas o pássaro pode ser um. Como é que fala, mano? Nessas lendas. Provavelmente isso daí, como por ser uma história de bruxo e tudo mais, pode ser uma mescla também da época da colonização e tudo mais, né? De culturas e tudo mais. Porque me parece muito a figura do animal perto da bruxa, me parece muito a figura que você tem muito na Europa, lá daquelas bruxas clássicas de filmes que sempre tem um. Eu não lembro se é um. Tem um nome pra isso, mano. Pra quem entende mais essas paradas, vai saber aí que as bruxas da Europa e tudo mais, elas tinham uma espécie de. Nessas lendas tinha uma espécie de um companheiro animal. Às vezes, pra quem viu o filme A Bruxa, isso é bastante abordado, né? Um coelho, às vezes, sabe? Uma lebre, na verdade, né?
sabe, um animal assim, uma coruja. Na realidade, uma coruja. Seguindo então, ela durante a noite em forma de pássaro vai pousando no telhado das pessoas. Aí depois de pousar no telhado das casas, ela começa a emitir um assobio muito alto para realmente incomodar as pessoas. Ela fica fazendo isso até algum morador oferecer presentes para ela. Ela aceita tabaco, bebidas, comida, De enfim. novo! E nem é É meme. duro. Parece mais uma lenda que fala de um mendigo Inacreditável. cachaceiro, mas Cara, é relé. por que disso, né, cara? Alguém realmente sabe? Provavelmente o tabaco deveria ser um item de alto valor nessa época, né? Imagino, porque é a única forma que eu consigo, a única coisa que eu consigo entender disso, porque tanta fascinação por dar fumo para essas criaturas. É que foi tabaco, né? Depois de algum morador fazer meio que essa oferenda, a Matinta voa para outra casa em busca de mais oferendas, e ela fica assim durante todas as noites. Quando o dia amanhece, ela abandona essa forma de pássaro e assume a sua forma normal de bruxa velha mesmo. Ela pega e vai nas casas receber o que foi prometido na noite anterior, e caso o morador não entregue o que foi prometido, ela amaldiçoa toda a família do cara com doenças ou até mesmo faz alguém morrer. A maldição da Matinta inclusive pode ser passada para outras pessoas, que a bruxa quando tá perto de morrer, ela vai chegando ali em outras mulheres e ela fica perguntando só tipo, se querem, sabe? Ah, você quer? E aí se a pessoa responder sim, a maldição é passada para essa outra pessoa, e essa outra pessoa em questão se torna a nova Matinta. Romãozinho. Esse menino é filho Ok. de um agricultor. Ok, isso é interessante. Gostei dela se transformar em aves, mas ela pode se transformar numa arpia, inclusive, que é um animal, cara, que eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Um animal, a arpia tem, eu vou falar aqui uma crítica ao Brasil, cara, uma crítica ao Brasil e tudo mais, cara. Por exemplo, tem principalmente a arpia, que é um animal ah, su- su- subaproveitado em designs e coisas. O que vocês querem entender com isso? Calma, calma, o que eu quero dizer com isso? Pô, você não tem um time de futebol que o símbolo é uma arpia. Pelo menos não um time, assim, de grande expressão. Você não tem. Pô, tá ligado? É um animal tão irado, sabe? Tipo, eu vejo pouca representação. Tem gente que nem sabe. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe. Tipo assim, se perguntar pros seus tios e tudo mais, principalmente se for de uma região que. ah, de uma região mais de cidade e tudo mais, provavelmente nem sabe o que, que é uma. O que existe, que a maior águia do mundo fica no Brasil. Tipo, é um animal irado que tem tão poucas representações na cultura brasileira, eu vejo, sabe? Tipo assim, não tem. Pô, que nem, você não tem um time, você não tem uma parada assim, tá ligado? Ô, sei lá, mano, faz um time de esporte, sei lá, chamado as Arpias, tá ligado? Pô, nome irado, né, mano? E é dito que ele nasceu meio diferente, com uma certa maldade no seu Qual que é coração. esse? A pessoa em questão se torna a nova Matinta, Romãozinho. Esse menino é filho de um agricultor Mãozinho. e é dito que ele nasceu meio diferente, com uma certa maldade no seu coração, já que desde sempre ele gostava de maltratar os animais e Uou, destruir as plantas. Em um isso não é determinado bom. dia, a sua mãe fez o almoço e pediu para ele levar uma marmita pro pai dele que tava lá na roça trabalhando. Aí o guri, né, o piá aqui, na maior má vontade, Pra quem traz tanto conteúdo de crimes reais, quando já fala esse lance aí de maltratar animais quando criança, já me dá é, ah, bad feelings, por assim dizer, né, sem mano? ninguém ver, comeu o frango do velho, deixou só osso na marmita e foi levar pro pai dele a marmita sim. De encontro com seu pai, o velho perguntou, né, tipo, o que aconteceu com a comida, o porquê só tinha osso na marmita, e o Romãozinho respondeu uma coisa que, meu Deus, deram isso a mim. Eu penso que minha mãe comeu a galinha com o homem que vai à nossa casa quando você não está lá. Enviou-lhe somente os ossos. Com essa resposta um tanto quanto inesperada, o pai dele voltou na mesma hora pra casa e, puto de raiva, sacou um facão e matou a própria esposa. Sem conversar, sem nada, mano. Foi poucas ideias. Antes da Caraca, mulher ir de arrastar caraca, mas. Nossa, que pra absurdo, cima mano. totalmente, ela viu o moleque rindo, então nos seus últimos suspiros, ela jogou uma maldição no Romãozinho. Abrindo Caraca, aspas mais uma mas vez, esse Romãozinho é cruel mesmo, né, cara? Você é louco? Que lenda é você não essa, cara? morrerá nunca, você não conhecerá o céu ou o inferno, nem repousará enquanto existir um vivente sobre a terra. Então, depois de ouvir a maldição, o Romãozinho simplesmente cagou e andou. Ele deu risada e saiu fora. Mas a maldição realmente funcionou, a parada aconteceu. Desde então, ele não cresce mais e dizem que ele vaga por aí fazendo besteira, tipo quebrar o telhado dos outros jogando pedra, matar a Cara, galinha e por aí vai, mano. Por aí vai. Pisadeira. Assim, mas eu. Pisadeira, você já ouvi. Já ouvi o nome, mas. Mas eu não lembro dessa lenda. Mas, tipo assim, cara, não fez muito sentido essa maldição que a mãe jogou no moleque. Porque no final o moleque não continuou fazendo o que ele gostava. Tipo, eu acho que uma maldição seria você amaldiçoar a pessoa a ter
uma punição, né, cara? Mas, sei lá. Assim como boa parte das lendas no Pisadeira? nosso folclore, a lenda da pisadeira também surgiu com o objetivo de tentar explicar uma coisa que aparentemente não tinha uma explicação. E nesse caso é a paralisia do sono, né? Essa lenda é É por isso que eu sabia. Ok, já devo ter ouvido falar em algum vídeo. considerada meio que uma metáfora para essa condição. Essa lenda é originária Interessante. da região sudeste aqui do Brasil e descrevem a pisadeira como uma mulher magra com dedos alongados. Seus olhos normalmente são representados de uma forma meia aterrorizante e o seu nariz é grande e pontudo. Enfim, parece uma bruxa misturado com uma assombração, pra gente resumir. Durante o dia, a pisadeira fica só na espreita no telhado das casas observando as pessoas. E quando chega o horário do jantar, as pessoas que comerem e já irem dormir logo em seguida são vistas como um possível alvo pela pisadeira. Supondo então que a pessoa jantou e já foi deitar, a pisadeira entra no quarto da pessoa pela janela de forma nada discreta, sobe em cima da pessoa, né? Ela se posiciona ali com os pés em cima da pessoa pra sufocar mesmo. Enquanto a pessoa tá ali sofrendo, sentindo muito desconforto, medo, falta de ar, a pisadeira normalmente cai em gargalhada, mano. Ela até emite Caraca. um som meio estranho. Dizem que caso você seja uma vítima da pisadeira, a única forma de se livrar dela é indo ao médico. E na crença popular, acreditam que para você prevenir esse ataque da pisadeira, é só esfregar os dois pés um no outro 3 vezes antes de dormir. Mãe do ouro. Essa é uma Ok, vou fazer. Ok, isso é interessante. É... Isso é bem interessante, essa próxima, que eu tenho uma história legal. Mas essa pisadeira é legal, né? De saber que vários lugares do mundo têm uma explicação diferente para essa paralisia do sono, né? Isso é bem legal do ponto de vista, sei lá, eu curto saber essas coisas. Cara, a mãe de ouro, sei lá, é uma lenda curiosa. Vamos ver o jeito que ela vai explicar, porque eu tenho uma história legal. lenda um tanto quanto desconhecida comparado a outras aqui do iceberg, mas Pra mim não é. ainda assim ela tem uma certa popularidade em algumas regiões de interior do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste aqui do Brasil. A Mãe do Ouro é descrita como uma Curioso. mulher bem bonita com cabelos bem grandes e dourados, e ela até então sempre aparece usando um vestido branco. Apesar de que a versão mais popular da lenda diz que na realidade ela é Bola de meio que fogo? feita de fogo, e a transformação nesse caso é inversa. Ela é de fogo, podendo se transformar em uma mulher É, é, é... Ah, cara, é tipo assim, ah, minha mãe, quando era criança, diz ter observado uma mãe de ouro em volta da casa dela quando ela era criança. E até hoje ela diz que é possível que talvez aonde ela morava quando era criança, é possível que tenha ouro lá, porque segundo a lenda que ela dizia, era porque a lenda que ela conhecia é que a mãe de ouro ela rodeava lugares que tinham ouro, tá ligado? E a minha mãe sempre falou dessa lenda como uma bola de fogo. Não sei se minha mãe tava mentindo pra mim, mas eu acho que não. Eu acho que ela, se eu perguntar pra ela hoje em dia, eu acho que ela vai continuar falando que acredita que viu de fato essa bola de fogo em volta da casa dela quando era criança. Enfim, interessante, né? normal, vai. Além dela conseguir voar, ela tem uma outra habilidade bem interessante que é de encontrar tesouros escondidos, inclusive até mesmo jazidas de ouro. Por Isso esse mesmo. motivo, ela ficou amplamente conhecida como a protetora dos tesouros e do ouro, além de ser considerada também como uma protetora da natureza. Ela age sempre durante a noite, né? Ela sai voando por aí descobrindo novos locais com tesouros escondidos, não com a intenção de fazer alguém achar esse tesouro, mas sim de proteger o ouro para que na realidade ele não seja encontrado. Ela quer proteger a parada. Eu acho interessante comentar uma versão da lenda bem popular que conta a história de um escravo que trabalhava sem parar procurando ouro para o seu patrão, mas ele sempre falhava miseravelmente. Até que um dia a mãe do ouro, vendo essa situação, os maus tratos e tudo mais que esse escravo sofria, ela indicou o caminho para o escravo conseguir achar o tesouro escondido. E ali no final da interação dos dois, a mãe do ouro falou para que o escravo nunca falasse para ninguém a localização da mina e nem falasse sobre a sua existência. Ah, Então o escravo foi lá na mina, isso pegou aí é um pouco ferrar com de o ouro cara. e voltou para entregar para o Pô, patrão. Só isso que vai o dar. Lazarento É, isso daí vai dar cagada. queria porque queria saber onde o Onde tá a escravo mina? arrumou todo aquele É ouro. óbvio. Então ele torturou o escravo até ele soltar a localização da mina. O escravo conseguiu guardar só o segredo da existência da mãe do ouro. No dia seguinte, então, o cara mandou um monte de escravo para essa mina para pegar todo o ouro do lugar, mas misteriosamente aconteceu um desabamento que resultou na morte de geral. A origem dessa Ou lenda é misteriosa, mas algumas foi ela provavelmente, mas pô, ela
ela tentou ajudar, mas ela ajudou, mas tipo, ela não ajudou o cara, sei lá, né, mano? Ela acho que ela podia ter feito um plano melhor, tipo assim, porque ela mais ferrou o cara acabou falecendo ainda, né? Se bem que, né, numa situação de escravidão, não sei o que é pior, sendo sincero, né, gente? Algumas pessoas acreditavam que ela podia ter surgido na época do ciclo do ouro, ali por volta do final do século Faz sentido, total. XVII, início do século XVIII, já que foi nessa época que a extração do ouro era a principal atividade econômica no país. Com certeza. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que todos vocês tenham gostado. Assim como eu falei no início, essa é a ponta do iceberg, existem ainda muitas outras lendas que a gente pode falar. Então se vocês quiserem uma parte 2, deixa aí o seu like ou comenta para eu saber se eu devo ou não continuar com isso. Porque sim, eu gostei muito de pesquisar mais sobre o Legal. nosso folclore, porque tinham lendas que eu conhecia por nome, mas eu não sabia o que era, eu não sabia da Também. história da lenda. Tô na mesma, mano. Tipo, na do Boto Comedor de Casada. Ah, isso E eu uma coisa conhecia. muito doida que eu percebi é no contraste das lendas aqui do Brasil para as lendas do Japão. Enquanto as lendas japonesas vai mais para um lado sombrio, sabe? Falando de coisas sobrenaturais, tragédias, morte, essas porra. Aqui no Brasil é o defensor da floresta, defensor de não sei o que lá, tem umas coisas bizarras. É muito por causa acho que do local e tudo mais. E aqui no Brasil, por causa da floresta amazônica e tudo mais, você tem, obviamente, muitas lendas envolvendo floresta, esse tipo de coisa. E as outras lendas, por consequência, que são mais recentes, são lendas já de época de colonização, envolvendo escravidão, envolvendo fazendas, envolvendo essas coisas, né? E lá no Japão, bom, eu não sou o melhor especialista no Japão, mas me parece que são muito mais lendas bem mais modernas, assim, por assim dizer, já num Japão mais atual, sabe? Essas lendas são meio que, sabe? Não são coisas. Por mais que sejam antigos, esses yokais e tudo mais, eu acho que, sei lá, mano, elas são mais. Assim, não sei, são mais. Algo mais associado a cidades, na minha visão, sabe? Sei lá, mano. Tipo, sequestrador de crianças, mas é diferente, mano. É bem diferente. Falam aí se vocês perceberam isso também, mas Total. enfim. Inclusive, eu Mas eu tenho que trazer ainda, queria mano. anunciar aqui no finalzinho do vídeo, seja membro do canal para quem Became tiver condição e members. quiser apoiar o canal financeiramente. E quem não tiver condições ou só não quiser mesmo, tá tranquilo também, só de ter você aqui comigo, eu já fico muito Falou feliz. Mas só tudo. para dar aquele contexto, para quem não sabe o que é o Seja Membro, é Bom, tipo uma assinatura. mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito legal, foi muito da hora, foi insano. Se vocês quiserem, eu trago a parte 2. Deixem aí nos comentários se vocês conheciam alguma dessas lendas, se vocês têm familiaridade, se tem histórias, se tem gente contra essas lendas que eu gostaria muito de ouvir de vocês, seria muito legal, tá bom? E claro, se vocês quiserem lá do Japão, eu trago também, que vai ser bem legal, tá? Mas provavelmente eu vou trazer de todo jeito. Foi uma ideia, mano, like, se inscreva no canal, outro vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.